Ok, estamos de volta aqui pela soinforbahia.com.br. Vamos falar com o secretário agora. Já falamos aqui sobre zika, chikungunya, dengue, Guillain-Barré. Já falamos sobre a questão do atendimento na regulação, né, regulação estadual, da responsabilidade do Estado e a luta aqui do secretário para organizar esse momento. Falamos também do trabalho dele. Agora eu quero falar de política. O senhor prefere falar de política ou para falar profissionalmente sobre o seu trabalho dentro da saúde? Olha, Nilton, eu acho que nós somos do primeiro escalão, digamos assim, é quase que indesassociável, né? A relação política da relação de gestão pública. Mas eu realmente procuro agir muito pela questão técnica do meu cargo, enquanto secretário de saúde. Como é que o senhor está vendo essas questões, as denúncias que ocorrem diariamente, diretamente? E na última vez que eu estive na Câmara de Vereadores, uma paciente procurou um vereador que não tinha seringa, né, aquele objeto plástico, para ela tomar sua injeção. Ela teve que comprar na farmácia, alguém pediu que ela comprasse na farmácia para ela tomar a injeção no hospital. O que foi realmente que aconteceu? Essas denúncias estão assim realmente acontecendo, ainda mais esse ano de política. Isso vai acontecer muito, né, secretário? Com certeza. Na verdade, eu procuro filtrar muito. Não adianta a gente se basear em tudo que a gente ouve e aceita como verdade. Uhum. Eu filtro muito das informações que eu escuto e procuro sempre averiguar. Essa questão da seringa realmente não houve falta de seringa dentro do hospital. Agora, existem algumas mudanças de fluxo que eu, enquanto secretário, juntamente com a direção do hospital e com o farmacêutico lá, a gente está fazendo. Que é, por exemplo, tirar a farmácia satélite da emergência e colocar do outro lado lá no setor de internamento. Então dá um pouco mais de trabalho para as pessoas irem até lá, retirar a seringa, por exemplo, para aplicar num paciente, do que simplesmente deixar lá exposto sem nenhum tipo de controle. Então quando a gente vai para a administração pública, para a ponta do lápis, para ver aonde é que estamos aplicando o nosso recurso, a gente tem que buscar algumas estratégias para poder conseguir, com o recurso que a gente tem disponível, oferecer um serviço de melhor qualidade. Então a gente está implantando alguns novos tipos de dispensação de material tenso e medicamentos dentro do hospital que não estão a contento de alguns funcionários. Então a gente sabe, quando aquilo não é muito do nosso gosto, a gente muitas vezes a gente fala as coisas mesmo para prejudicar a gestão, mas infelizmente eu queria entender. Então, não acontece isso. Eu queria entender. Então a pessoa foi lá, deve ter comprado a seringa. Sim, correto, isso é fato. Agora, a pessoa teve preguiça de ir lá na parte de internação? O funcionário, com certeza. Funcionário? Sim, com certeza. E como é que esse Isso. Assim, e vai ficar como foi uma denúncia simplesmente genérica, eu não recebi nada por escrito, formal, lá no meu gabinete enquanto secretário de saúde, eu não tenho como ter a livre iniciativa de apurar, porque eu precisaria saber o nome do paciente que aconteceu isso, o dia do atendimento, para mim realmente poder adotar as providências, as sanções administrativas cabíveis para esse funcionário. Coisa que isso não aconteceu até hoje. Foi falado lá na Câmara de Vereadores, mas nenhuma providência nesse sentido de formalização da denúncia foi feita. Então eu preciso, enquanto agente público, também, enquanto gestor público, me subsidiar nas minhas decisões. Então não tive nenhuma denúncia formal lá dentro do meu gabinete, lá no hospital, nesse sentido, que faltou seringa, que foi no dia tal, que foi o paciente fulano de tal, que foi para ser atendido. Então, como a gente passa por um momento político, por isso que eu estou te falando, eu não estou nem dizendo nem que é verdade, nem que é mentira, em relação ao episódio. O que eu estou te dizendo é que eu preciso averiguar, eu não posso simplesmente acatar como verdade uma coisa sem ser sequer verificado. E nesse dia, por exemplo, que foi falado isso lá, que eu não sei realmente se foi o dia que aconteceu esse episódio, eu fui lá e verifiquei e tinha seringa, por exemplo, entendeu? Então o que pode ter acontecido nessa mudança de novos fluxos administrativos dentro lá do hospital, pode, como eu acabei de falar, pode ter sido isso. Sai um boletim informativo dentro do hospital, com a equipe, com essa mudança de fluxos? Sim, sai. Tudo certinho. Sai tudo certinho. Isso tudo é dialogado com todos os funcionários. Se aconteceu isso, então o funcionário lá estava com preguiça de procurar. Ou estava querendo, né, queimar o trabalho. A imagem da administração, não tenho dúvida disso. Bem, então, e como isso vai ser resolvido só, então não adianta eu chegar lá, a pessoa, o funcionário me atende e diz, olha, vai comprar uma aspirina lá
Não imediatamente. Vai comprar a seringa lá, eu tenho que imediatamente buscar... Procurar a diretoria do hospital. Diretoria do hospital. Que está lá, com certeza. Se for em horário que não esteja, você tem uma supervisora 24 horas dentro do hospital. Se a supervisora não atender a minha demanda, eu tenho que abrir uma ocorrência, um boletim de ocorrência. Aonde que se abre esse boletim de ocorrência? Na própria recepção do hospital tem um livro de ocorrência lá, para quem quiser fazer as suas reclamações, poder registrar. Eu levo uma cópia dessa ocorrência? Você pode levar sim, sem problema algum. Posso pedir ali? Pode, sim. Pronto, então, ao invés de publicizar um problema como esse, vai resolver o seu problema, a sua saúde é mais importante, depois você publiciza através do boletim de ocorrência, olha, que foi feito, boletim de ocorrência, aconteceu isso, fundamenta até a denúncia. Exatamente, né? Principalmente pelo momento político que a gente passa, né, Milton? Que a gente sabe que tem pessoas que não estão realmente com a intenção de ajudar o serviço, porque está reclamando com a intenção de melhorar o serviço, mas apenas de fazer politicagem mesmo. Então eu filtro muito disso por conta disso. Eu tenho muita preocupação, desde quando nós estávamos na rádio e ele me pediu esse apoio a ele, e eu pedi também que ele nos apoiasse, principalmente o nosso povo, que eu disse a ele, olha, tem muita demanda, secretário, tem muitos problemas que o senhor vai ter que resolver, o senhor vai ter uma tarefa realmente árdua. Ele já conhecia, porque ele já fez um estágio da problemática da saúde no município, quando ainda era então secretário ou diretor do hospital. Ele já sabia mais ou menos como era a linha de trabalho que ele ia encontrar enquanto secretário, né? E hoje ele está vendo aí, já está começando a política, né? Pronto, nós estamos aí com essa questão da política, a política que veio antes. O prefeito Jansen Mesquita fez vários acordos, várias promessas, várias negociações para poder hoje adquirir os apoios que ele adquiriu. Um desses apoios reclama hoje a sua saída da administração, que a fisioterapeuta Gilda Natália, ela foi candidata a vereadora. Segundo informações que eu obtive, ela foi candidata para compor a chapa, onde a coligação de mulheres não ia ser, o prefeito não ia conseguir se ela não fosse candidata. Então achou nela uma candidata, ela não tinha nada a ver com política, deixou o trabalho que ela fazia em Salvador. O senhor conhecia o trabalho dela em Salvador antes de vir para cá? Não. O senhor não conhecia o trabalho dela, né? Então ela já vinha fazendo um trabalho aqui, fazendo um trabalho em Salvador, deixou o trabalho dela para vir caminhar na política com, então, prefeito Jansen Mesquita, e começa, depois da campanha, me parece, ter um relacionamento com o presidente, o ex-presidente da Câmara de Vereadores, o atual pré-candidato Fábio Argolo, é casada com Fábio Argolo. Fábio Argolo está no PR, não quis ficar no DEM, segundo informações que eu obtive, e preferiu caminhar independente, com independência, e ser pré-candidato a prefeito. Com essa iniciativa do Fábio Argolo, segundo ela nos informa, parece que está tendo vários desdobramentos. Pessoas ligadas a Fábio Argolo estão sendo demitidas. E ela, que é mulher, esposa, estava como fisioterapeuta. Eu soube que ela era uma das coordenadoras da fisioterapia. Eu queria que você explicasse como e foi apresentado Dona Gilda para o senhor. Na verdade, Dona Gilda, ela foi me apresentada como fisioterapeuta que iria chefiar o serviço da fisioterapia na policlínica, responsável pelo serviço de fisioterapia na policlínica. Eu não gostaria nem de tocar nesse assunto político, Nilton, porque eu penso político um pouquinho diferente, tá? Eu também penso. Essa ideia de política, para mim, principalmente aqui em São Sebastião do Passé, às vezes eu fico estarrecido. Porque a política, no caso, por exemplo, das indicações que a gente sabe que tem, não adianta eu ser hipócrita tapar o sol com a peneira, dizer que não existem indicações políticas. Para alguns casos aqui de contratados em São Sebastião do Passé, na prefeitura, não só na Secretaria de Saúde, como em outras secretarias, eu acho que ela deve servir para você ter prioridade para você começar a trabalhar. Sim. E me parece que isso foi feito com a doutora Gilda. A partir do momento que o prefeito Jansen Mesquita ganhou as eleições, ela teve a prioridade para poder ingressar dentro da Secretaria de Saúde. Foi feito um processo seletivo no ano de 2012, onde ela foi selecionada para trabalhar. Então, ela entrou para trabalhar na Secretaria de Saúde, tem a validade de um ano renovável para mais um. Findou-se esse processo seletivo 31/12/2015. Em 2016, nós somos obrigados por leis a fazer um novo processo seletivo. Então, a permanência de qualquer pessoa dentro da Secretaria de Saúde que exerça o cargo de contratado, por exemplo, lá, qualquer contratado dentro da Secretaria de Saúde, vai depender da aprovação nesse processo seletivo.
Então a política não vai garantir a permanência de ninguém. Independente da competência independente da competência ou um. não. Infelizmente, a competência tem que vir aliado ao conhecimento também. Porque nós fizemos uma prova no processo seletivo, as pessoas com melhor colocação vão ser chamadas. No caso da doutora Gilda Natália, que inclusive gosto muito da fisioterapeuta doutora Gilda, tenho uma relação muito boa, diga-se de passagem, mas infelizmente ela não foi aprovada nesse processo seletivo, que a gente vai começar a chamar as pessoas agora a partir do dia 1º. Certo. E quando nós falamos com ela que a gente teria que, por força de lei, desligá-la a partir do dia 30... Que seria hoje, né? Isso, que seria hoje não, amanhã. No caso é porque é o último dia do mês. Último dia do mês. Que a partir do dia 1º a gente começa a chamar as pessoas. Ela externou a vontade de não mais continuar a partir daquele momento. Então, a partir do dia 27, ela preferiu se desligar do quadro da Secretaria de Saúde, que na verdade a gente só vai começar a chamar os novos selecionados a partir do dia 1º. Então, infelizmente, não é vontade do prefeito Jansen, do contrário, a gente vai ter que chamar as pessoas que estudaram, que obtiveram conhecimento, que obtiveram aprovação no processo seletivo da Secretaria de Saúde. Vão sair outras pessoas que foram indicações de vereadores, por exemplo, da base do prefeito Jansen, vão sair sim, não adianta dizer a vocês que não vão. E isso não é perseguição política, isso é porque a lei exige que seja dessa forma. Entendeu? A gente não pode manter pessoas que não foram aprovadas no processo seletivo, por exemplo. E o mais grave nessa situação da doutora Gilda Natália é porque ela faz parte do Grupo Saúde, como você bem frisou, ela era fisioterapeuta. Fisioterapeuta, Grupo Saúde. Grupo Saúde não pode ingressar no serviço público a não ser através de processo seletivo, concurso público, ou... Não existe ou, né? Então é por isso que eu digo. Então, aquele discurso de que ela foi demitida por questões políticas, eu fico, no mínimo, triste, porque não foi dessa forma que aconteceu. E não foi por isso que aconteceu. Agora, assim como ela, outras pessoas que vão sair agora nesse processo seletivo, porque não foram aprovadas, não tiveram mérito para aprovação no processo seletivo, vão entrar com esse mesmo discurso, mas não existe isso. Como o senhor disse bem, é desassociável a questão política e profissional dentro do processo da saúde do município, dentro dessa questão da empregabilidade de pessoas que o apoiaram, o prefeito, antes mesmo da campanha, durante a campanha. Não tinha nada que o prefeito pudesse fazer para manter esse apoio que ele teve na eleição, para que ele conseguisse ser prefeito hoje? Não tinha nada que o prefeito pudesse fazer? Olha, Nilton, aí vai a questão do que as pessoas pensam sobre política e como pensam de política. Sim. Por exemplo, eu fechar qualquer tipo de apoio ao prefeito porque eu vou ter algum benefício individual, eu acho isso complicado. Como eu falo, eu acho que a política é muito mais do que simples interesses individuais. Se a pessoa está ligando a permanência dela, que é um benefício individual, tanto para ela como para a família dela, ao apoio ao candidato ao prefeito, infelizmente a política nunca vai mudar, né? Então eu fico triste até por isso. E no caso a gente vê essa saída da fisioterapeuta, ela tinha uma relação, ela já tinha criado um processo de tratamento com alguns pacientes de São Sebastião do Passé. Como é que está sendo visto isso e como é que está sendo avisado aos pacientes sobre a não permanência dela no quadro da saúde? Dessa forma que eu acabei de passar para vocês, que na verdade a gente não demitiu ela por questão política, do contrário, a gente demitiu ela porque a gente precisava, por lei, fazer um novo processo seletivo. Ela não obteve aprovação nesse processo seletivo e por causa disso ela estava saindo. Como a gente está já em processo de chamamento das pessoas a partir do dia 1º, tem uma fisioterapeuta que continua lá, que ela também continuaria até o momento que a nova fisioterapeuta aprovada em concurso no processo seletivo fosse chamada, mas ela preferia. Ela não tem essa prerrogativa de poder sair antes, mesmo sabendo que. Tem, se ela estava sabendo que ia ser demitida. É um direito que ela tem. Em momento nenhum a gente colocou obstáculo quanto a isso. Do contrário, a gente manteve a única fisioterapeuta que está lá, a Amanda. Ela foi, inclusive, aprovada no processo seletivo em quarta colocação. Vamos chamar as 3 primeiras para, se a gente for chamar a 4ª colocada, a Amanda, inclusive, volta. Mas, num primeiro momento, ela também está fora. Então, mas como a gente não pode, até para não suspender o serviço ou ficar sem nenhuma fisioterapeuta, a gente manteve lá. Estamos ligando, paciente por paciente, junto à diretora lá da Policlínica, que é a dona Celina, avisando aos familiares que a doutora Gilda saiu, mas que o atendimento será feito por Amanda. E os pacientes estão recebendo como essa informação? Você tem alguma...
Eu não tive nenhum feedback Não nesse teve sentido feedback. ainda. Uhum. Porque como foi dia 27, A ainda gente estava sabe que recente. em questão de saúde e comunicação, feedback é algo importantíssimo. Demais. Aqui, a comunicação é fantástica, a gente tem essa visão do feedback, é coisa fantástica. Então, você não tem nenhum feedback dos pacientes, como é que eles reagiram sobre essa saída? Não. Até a presente data, não. Então, daqui para frente, a gente vai esperar os novos Selecionados do processo seletivo. processo seletivo. Isso, que vamos começar a chamar a partir do dia 1º. Ela fez o processo seletivo? Fez o processo seletivo e não obteve aprovação. Não obteve aprovação? A aprovação era de quanto? Eram 4 vagas, 16 no total poderiam ser selecionados. Então, na verdade, dariam 12 excedentes. Ela não ficou nem entre a lista dos excedentes. Uhum. Então, infelizmente, a gente não teve como aproveitar nesse sentido, por conta disso. Ok, então tá aí o esclarecimento por parte do secretário Vitor Lavinski, que eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque a gente tinha que citar todos os assuntos, vários assuntos sobre a questão da saúde. É muito extenso esse debate da saúde, né? E a gente vai fazer uma mesa redonda, estamos preparando uma mesa redonda para isso, né? E o secretário vai estar convidado, é claro, porque ele é o responsável pela pasta, mas a gente vai ouvir as pessoas interessadas em tratar sobre a saúde do município de São Sebastião. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que essa parceria minha com o senhor agora vai se estender à Infobahia. E a outros meios de comunicação onde eu estiver, se o senhor puder me atender, agradecer. Mandar um abraço ao pessoal do Agora na Bahia, do seu pai, né, Gedildo Lavinski, né? Agradecer também ao pessoal aí da prefeitura por ter nos dado a oportunidade aqui de ter o secretário Vitor Lavinski. Na verdade foi uma conversa entre eu e ele mesmo, e ele se predispôs, né? Não precisou de permissão, não vi nem o prefeito, aliás, o prefeito nem falando comigo ultimamente. Eu estou tentando falar com ele, mas infelizmente eu estou tentando falar com o senhor, prefeito, para ver qual o dia que o senhor vai me dizer se o senhor é candidato ou não, como é que vai ser os passos aí da sua campanha, nessa pré-campanha aí de 2016. Né? A ex-prefeita Tânia Portugal, já entrei em contato, estou esperando o seu retorno, senhora ex-prefeita, e o espaço está aberto aqui para todos aqui que queriam falar com a gente pela Infobahia. Muito obrigado pela sua presença, valeu mesmo os esclarecimentos aqui. Dizer a dona Gilda Natália que o espaço também está aberto aqui para a senhora. Obrigado, secretário. Newton, na verdade eu que agradeço a oportunidade para poder estar elucidando esses fatos, é muito importante, principalmente a questão política, o momento político que a gente passa, a gente está sempre desmistificando algumas coisas. Sem querer entrar, mas já entrando na questão política, Sim. Só para te adiantar, o prefeito ele é candidato à reeleição. Todas as reuniões de secretário ele faz questão de frisar isso. Então, se isso interessa a você, Nilton, Sim, é claro. Interessa também a população. Aos telenautas, é o candidato natural à reeleição. Uhum. Ok, obrigado ao secretário Vitor Lavinski, obrigado a você que nos acompanha aqui pela infobahia.com.br, obrigado a todo o pessoal que mandou aqui uma mensagem pra gente. É claro que nem todo mundo eu posso responder aqui, muita gente escrevendo aqui. O Sérgio mandou um bom dia aqui para nós, e um bom dia para o nosso entrevistado, agradecendo e parabenizando a boa entrevista. Nosso querido Alexandre da Casa Moderna, quero parabenizar o secretário Vitor pela atenção incondicional que dá à comunidade sebastianense, independente da sua condução social, demonstrando educação, carinho e, acima de tudo, respeito pelo próximo. Grande abraço, né? O Arthur também acompanhou, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. A Celina do hospital. Ai, desculpa que eu venho. Tô fazendo desculpa aqui. Celina é louquinha. Um abraço, Celina. Jackson do sindicato também mandou uma mensagem aqui, né? E agradecer a todos, né? A Júnior Bolha disse que Vitor Lavinski é gente boa, mas eu não entendo o Júnior, velho. Júnior é uma figuraça. Mas a gente vai falar mais ainda com o secretário, que ele se predispor aqui de vários assuntos. É só você entrar em contato com a gente, escrever pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, que o secretário vai estar aqui com a gente. Ou qualquer entrevistado que você queira conversar. Obrigado pelo carinho, fica com Deus, que a paz do Eterno permaneça no seu coração e na sua consciência. Aqui sim tem informação com credibilidade. Programa Sinal Verde na Infobahia. Tchau, tchau.